Você quer aumentar as probabilidades de engravidar sabendo exatamente o período que você tem que ter relações sexuais, que é o período em que você está mais fértil? Então você pode lançar mão de um teste de ovulação. Esse teste de ovulação é um teste eletrônico que a gente pode fazer para quê? Para detectar as variações do hormônio luteinizante, que é um hormônio que aparece no nosso sangue e aparece na nossa urina quando a gente está próximo da ovulação, que é o nosso momento ápice de fertilidade. Então, ele é parecido com um teste de gravidez, só que o teste de gravidez ele vai detectar o beta-HCG, que é um hormônio específico das mulheres que estão na gravidez inicial, né? E esse aqui vai detectar o LH. Então, como é que nós vamos fazer esse exame e como nós vamos fazer com que ele seja mais confiável possível, tá? Nós temos esse modelo, que é o modelo eletrônico, e o modelo só com a fitinha, como aquele teste de gravidez comum. Ele só vem com aquela fitinha que você vai molhar na urina. Então, antes de você começar a fazer esses testes, a gente tem que saber qual é a duração do ciclo. Então, você tem que saber se o seu ciclo é de 28 dias, se é de 30 dias, se é de 25. Por quê? Porque um pouco antes de você entrar nesse período fértil, você vai começar a fazer esses testes diariamente, sempre no mesmo horário, tá? Não é preciso fazer com a primeira urina da manhã, mas você tem que fazer no mesmo horário idealmente. Então, começou a fazer 10 horas da manhã, no dia seguinte vai fazer às 10 também, até que o teste dê positivo. Então, vamos pegar aqui um ciclo de 28 dias aproximado, que é o ciclo da maioria das mulheres. Então, essa mulher que tem ciclos de 28 dias, o ideal é que ela comece a medir, a fazer esse teste da ovulação por volta do 11º dia. Tá? Então, todos os dias você vai fazer o xixi lá naquele potinho, molhar a fitinha reagente do exame e vai ver se é um teste positivo ou um teste negativo. E a gente vai ficar fazendo isso até que esse teste dê positivo aí durante o nosso ciclo. Só lembrando que, diferente do teste de gravidez, como é que é a fitinha do teste de gravidez? Apareceu um tracinho, significa que o teste é negativo. Apareceram 2 tracinhos, o teste é positivo. Esse é um teste de gravidez. O teste de ovulação, ele vai ser um pouquinho diferente. Como nós temos o hormônio luteinizante, o LH, crescendo no nosso organismo, essa fitinha, ela pode ficar colorida. Então, aparecer 2 fitinhas no exame não significa que o seu teste é positivo. Para que o seu teste dê positivo, a fitinha que é a reagente, ela precisa estar tão forte quanto a fita de teste. Então, uma fitinha sempre vai aparecer. A outra que vai aparecer, falando se o seu teste é positivo ou não, ela tem que estar tão forte a intensidade da cor quanto essa primeira ou mais forte. Então, se uma fitinha tiver muito forte a cor e a outra tiver bem apagada, significa que esse teste não é um teste positivo ainda. Se as 2 fitinhas estiverem coloridas de uma forma igual ou a fitinha de reagente tiver mais escura, significa que o seu teste é positivo. Nesse teste aqui, a gente vai ter uma diferença, ele é um teste muito mais fácil, porque quando ele é positivo, aparece aqui, ó, nesse visor, uma carinha sorrindo. E quando o teste é negativo, não aparece nada. Então, da mesma forma que o outro teste, nós vamos ficar 4 horas sem urinar, então 4 horas sem fazer xixi, e depois você vai molhar aqui a sua fitinha reagente de teste, ó, aqui, ó. Você vai molhar a sua fitinha reagente de teste aqui, tá? Na urina, vai deixar ela lá mergulhadinha por 30 segundos, vai tirar e esperar, e nesse teste específico você vai encaixar, ó, seta com seta, aqui ó, seta com seta, tá? E aí vai aparecer nesse visorzinho se é um teste positivo ou não. E no teste da fitinha, ele vai aparecer lá com os tracinhos, sem que você precise acoplar nenhum dispositivo, tá bom? Então, nós vamos começar a fazer esse teste um pouco antes do meio do nosso ciclo. Então, para fazer o teste de ovulação, é preciso conhecer o seu corpo e saber qual é a duração do seu ciclo. E isso torna o nosso controle do momento ovulatório muito mais confiável, tanto para mulheres que querem engravidar, quanto para mulheres que não querem engravidar. Porque a partir do momento o teste deu positivo, significa que nós estamos próximas à nossa ovulação e que em até 48 horas, esse vai ser a nossa janela de fertilidade, o nosso momento de maior fertilidade próximo de fato à ovulação.